Eu sou o pastor Marcelo Vaz, do Conselho das Igrejas de Nova Vida. Eu venho aqui te convidar para que você possa aí estar olhando esse vídeo. Nosso canal é Palavras de Salvação, são conteúdos cristãos, pregações. Nós também daqui a pouco vamos poder aí distribuir e informar sobre alguns livros, livretos, alguns conteúdos que a gente quer lançar, não só pregações, mas também orações. A gente vai fazer aí com que o nosso canal se expanda, e a gente precisa que você faça um favor, que você pegue e se inscreva aí no nosso canal, para que você possa aí usufruir, e não só usufruir, abençoar também a vida de outras pessoas, compartilhar, comentar, dar o seu like. Então, que você possa, em nome de Cristo, poder nos ajudar nessa empreitada de propagar o Evangelho. Então, que Deus possa te abençoar rico e abundantemente, em nome de Jesus. Uma palavra aqui. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo 12. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 12. Eu acho que esse é um dos versículos mais lindos que tem na Bíblia. A gente vai ler um versículo só. João 12. Para mim, é um dos versículos mais bonitos que tem na Bíblia. Versículo 32. João 12, capítulo 12, verso 32. Eu dei o tema dessa mensagem de atraídos pela cruz. A gente vai entender um pouco mais. João 12, 32 diz assim: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Vou repetir. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Deus bendito e maravilhoso, eis o momento da sua mensagem, da sua palavra. Toca em nossos corações, fala a cada um de nós que fomos atraídos pela cruz, nós que fomos atraídos pela mensagem da cruz, nós que fomos atraídos ao Senhor. Queremos nesse momento aprender mais de Ti. Então fala conosco, Senhor, nos abençoa durante esse tempo. Seja conosco, Pai, para que possamos entender essa mensagem, para que possamos caminhar em plenitude de vida e de fé em Ti, Pai. E que possamos entender o que é amor, o Seu amor, que é um amor diferente de todas as coisas, Pai. Que o Senhor possa, nesse momento, Senhor, fazer com que eu seja um instrumento apenas nas suas mãos, Senhor. Um instrumento capaz de trazer a sua mensagem de forma cristalina, Pai. A fim de que cada um de nós seja abençoado. Aqui as pessoas que estão na igreja, os irmãos também que estão nos vendo na mídia, em qualquer tempo, em qualquer hora, Pai. A oração que eu faço, que nós fazemos juntos, e fazemos em nome de Cristo, e todos digam amém e amém. Podeis assentar. O que é o verdadeiro amor? Costuma-se dar o nome de amor verdadeiro a um sentimento muito forte, a um sentimento de afeto entre duas pessoas. É um sentimento intenso. Ele é tão intenso que é capaz de unir essas duas pessoas sob quaisquer circunstâncias, mesmo diante das maiores dificuldades, mesmo diante das maiores provações. Esse é o amor verdadeiro. Existem muitas definições possíveis para o que é o amor verdadeiro. Algumas pessoas até duvidam se realmente existe esse tipo de amor. Se de repente esse tipo de amor não é apenas uma criação literária, mas pensadores e poetas, desde a antiguidade, vêm tentando definir o amor. E os resultados, eles são bastante variados, conforme eu vou narrar a partir de agora. Para Exílio, um poeta grego, que viveu no século 8 a.C., o amor é uma força que move as coisas, sendo capaz de uni-las e mantê-las juntos. Para Exílio, isso é o amor, uma força que move as coisas. Já para Platão, o filósofo Platão, o amor é caracterizado pelo sentimento de falta ou pelo desejo de ter o que não se possui. Assim, podemos dizer que, de acordo com a definição platônica de Platão, está na base do amor verdadeiro a ideia de
preencher esse espaço vazio. Ou seja, há um espaço vazio a ser completado, ela só pode ser completada por uma outra pessoa. Eu não sou um ser completo. Platão define o amor como sendo isso: a falta e o desejo de ter alguém que possui esse amor para te entregar. Já René Descartes, um filósofo francês do século XVII, um dos maiores nomes do iluminismo, ele define o amor como uma emoção da alma, que nos leva a uma união voluntária com quem nos faz bem. Veja bem, sempre há a relação de duas pessoas, independente de matéria ou não, sempre há um amor, um relacionamento entre duas pessoas. Para Descartes, quando existe essa união, nós somos invadidos por um forte sentimento de benevolência em relação a essa pessoa que nos ama. Pois bem, o filósofo alemão do século XVIII, Leibniz, diz que só há amor verdadeiro quando se busca o prazer na satisfação e na felicidade da pessoa que amamos. Me parece que um amor sincero, verdadeiro, nossa felicidade sempre está vinculada a uma pessoa em que nós amamos. Quando ela sofre, nós também sofremos. O amor verdadeiro, na realidade, ele não é interesseiro. Não há ganho apenas de um lado no amor verdadeiro. Os dois lados da relação compartilham da mesma felicidade. Num texto de inspiração romântica, o também filósofo alemão Hegel, do século XIX, ele define o amor verdadeiro como um sentimento infinito que produz uma verdadeira unificação entre duas pessoas. Veja bem, para esse filósofo alemão Hegel, do século XIX, o amor verdadeiro é um sentimento infinito que produz uma verdadeira unificação, novamente, entre duas pessoas. Além desses autores que eu citei, existem muitos outros que falam sobre o amor. E eu só citei esses como exemplo, porque são pessoas, filósofos, poetas, de relevância no seu tempo, que deixaram aí seus pensamentos e até hoje eles são divulgados e são compartilhados. Mas eu prefiro ficar com o que Paulo afirma sobre o amor, no que está escrito lá na primeira carta que escreve à igreja de Coríntios, no capítulo 13, do verso 4 ao verso 7, do qual eu compartilho com a igreja agora. Diz Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, no verso 4, o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Verso 6, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Esse amor escrito por Paulo é mais próximo ao amor incondicional do que ao verdadeiro amor, em que esses filósofos e poetas escrevem tanto. Ele é mais próximo ao amor incondicional que o pregador na parte da manhã, pastor Rinaldo, comentou ano passado durante a sua mensagem. É o amor pleno, é o amor completo, é o amor absoluto. Ele não impõe condições ou limites para se amar. Quem ama de forma incondicional, ele não espera nada em troca. O amor está em primeiro lugar. O amor incondicional, ele é generoso, ele é altruísta e ele é infinito. Para nós cristãos, Deus teve um amor incondicional pela humanidade quando entregou Jesus Cristo, seu Filho, único Filho, para ser sacrificado. Deus nos ama de forma incondicional porque ama a todos, sem distinção. O próprio apóstolo João, em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus foi para todas as pessoas e foi de tal
amor de Deus é tão grande e intenso que Ele não poupou seu único filho da morte. E não foi uma morte qualquer, foi morte e morte de cruz. A mensagem, a partir desse instante, ela estava consolidada agora. Mas para o mundo parece meio estranho pensar nessa mensagem sendo entregue de uma maneira tão drástica, tão cruel, como um Deus tão grandioso, tão maravilhoso, Criador de todas as coisas, Ele pode entregar uma mensagem de amor, entregando o seu único filho, seu filho unigênito, para que ele sofresse de uma maneira tão drástica, para se contar uma história tão cruel. Porque, de forma geral, o significado da cruz ele fala de uma coisa chamada morte. O significado, de uma forma geral, para todos, quando nós falamos de cruz, fala-se de morte. Durante todo o período em que a cruz foi utilizada como forma de execução, ela sempre foi identificada como um símbolo de condenação pela maior culpa que deveria ser punida com a pena capital. Então, sobre esse aspecto, o significado da cruz também deixa clara a ideia de maldição. Como pode um amor incondicional, de um Deus tão maravilhoso, ser entregue por uma mensagem através de uma cruz, de algo tão maldito, algo que tem uma ideia de maldição? Para nós cristãos, a figura da cruz também implica essa mesma ideia, mas seu significado não se resume apenas a isso. Há uma forma antiga e cruel de execução. A cruz foi um instrumento pelo qual o Filho de Deus foi sacrificado para expiar o pecado do seu povo, o meu e o seu pecado. Ele recebeu o castigo da ira divina, morreu em lugar de pecadores. Então, a cruz, para nós cristãos, não tem apenas o significado de maldição ou de execução drástica, mas sim de redenção. Foi através da cruz que eu e você fomos remidos dos nossos pecados. Deus expiou através do seu Filho Jesus Cristo naquela cruz o meu pecado e os seus pecados. Continuamos e somos seus pecadores? Sim, é verdade. Mas Ele pagou a nossa dívida naquela cruz. Foi Ele, com o seu sacrifício. Deus entregou seu Filho, o seu único Filho, para isso. A cruz, sem dúvida alguma, foi o instrumento de execução mais cruel utilizado pelo homem de forma legalizada. Ninguém pendurava um condenado na cruz sem ele passar por um julgamento. Era legal colocar o homem na cruz, legal da maneira jurídica, da forma jurídica, colocar um condenado na cruz para se submeter àquela execução, àquela morte cruel, àquela morte drástica. E o costume de se utilizar cruz em execução, ele é bastante antigo. Acredita-se, alguns estudiosos, que teve origem lá na Pérsia, e aí foi emprestado aos gregos e romanos que utilizavam aí, de forma corriqueira, essa maneira de execução. Eram condenados à morte de cruz os escravos, os piores criminosos da época também, principalmente aqueles que eram culpados de incitar a revolta do povo contra o Estado. O Estado soberano que estava acima de todas as pessoas. Em Roma, pelo menos, oficialmente, era proibido executar cidadãos romanos através da cruz. Antes de ser crucificado, o condenado era espancado ou violentamente açoitado. No caso dos açoites, estava feito com chicote, que geralmente possuía peças de chumbo e pedaços pontiagudos de ossos em suas pontas. Não bastava apenas colocar na cruz, tinha que espancar, tinha que açoitar, tinha que torturar. Depois de torturar, a vítima era despida de seus trajes principais, tinha que humilhar. E tem mais, além disso tudo, tinha que carregar a cruz até o local onde ia ser executado. Que morte gigante! E o Senhor falando de amor, de verdadeiro amor. No local da execução, o condenado era lançado ao chão, tinha seus braços esticados sobre a viga horizontal. Então,
Os executores, os carrascos, eles pregavam as suas mãos, usando os pregos suficientemente grandes para atravessar o braço e a madeira. Você já parou para imaginar isso? Possivelmente esse prego era ficado na altura do pulso da pessoa, e aí rompia um nervo mediano. Os pés do condenado também eram pregados sob um tipo de degrau. Talvez o enorme prego fosse colocado numa posição diagonal, que transpassava do segundo metatarso até atingir o calcanhar. Tinha que colocar os dois pés juntos e vir para pegar do segundo metatarso até o calcanhar, o outro calcanhar, para se pendurar, para se colocar a pessoa nesse suposto degrau. A morte na cruz era lenta, era dolorosa, podia chegar até dias. E a morte ela acontecia não por causa do prego, não por causa das açoites. A morte não acontecia por causa da tortura. A morte acontecia por causa da asfixia. Durante a crucificação, a pessoa começava a sentir fortes dores de cabeça, uma sede intensa. No caso dos judeus, um condenado não poderia atravessar o período de um dia para outro crucificado. Ele só podia ficar um dia, apenas um dia no caso dos judeus. Se ele não morresse, era solicitado que quebrasse as suas pernas para que ele morresse. Porque sem a sustentação das pernas, a asfixia ela ocorria mais rapidamente. Graças a Deus, Jesus não precisou passar por isso. Ao final do dia, ele já havia morrido. Paulo diz, na primeira carta que ele escreve a Coríntios 1, verso 18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A mensagem da cruz é loucura para o mundo, porque não se baseia em nenhuma obra, nenhum tipo de conceito, nenhum tipo de mérito humano. Como um Deus vai amar alguém de uma maneira tão drástica, tão cruel? A palavra da cruz é a sabedoria de Deus, mas é insensatez para os incrédulos. Dizer que a mensagem da cruz é loucura significa que aos olhos dos sábios deste mundo, a proclamação do Cristo crucificado não tem sentido nenhum. Como alguém que foi castigado, morto de uma forma cruel, mais humilhante diante dos homens, pode ser senhor e salvador de alguém? Como pode acontecer uma coisa dessa? Até hoje, 2022, depois de Cristo, pessoas não só interpelam, mas fazem chacota. Parece que não tem nada de racional, realmente parece que não tem. Parece que não tem nada sábio em relação a isso. Sobre os conceitos filosóficos humanos, de fato, essa situação é uma loucura. Mas foi dessa maneira, com essa atitude, que eu e você fomos atraídos a Deus. Aleluia. Foi dessa maneira que eu e você fomos atraídos a Deus. Foi através do levantar de Cristo na cruz que nós fomos atraídos ao Deus do amor incondicional. E aí eu quero voltar para o texto principal, central. João 12, 32, o próprio Cristo fala: e eu, quando for levantado da terra, quando ele fala isso, não é porque ele vai aos céus, ascender aos céus, não. É porque ele vai ser levantado pela cruz, atrairei todos a mim. É isso que João fala, João 12, 32, quem fala é Cristo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Foi o levantar do Senhor, de Cristo naquela cruz, que nos atraiu a esse Deus do amor incondicional. Deus ama a mim e ama você, Deus nos ama. Ele não escreveu essa verdade em letras de fogo, nas nuvens, mas ele demonstrou e revelou esse amor na cruz do seu Filho. Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Eu e você somos pessoas especiais para Deus. Ele nos ama de tal maneira que deu tudo, deu assim
Cristo jamais recuou da cruz. Ele marchou para ela como um rei que caminha para a coroação. O amor de Deus por nós, ele é incondicional e é eterno. Isso que é o mais maravilhoso, além de ser incondicional, é eterno. A causa do amor de Deus está nele mesmo. Ele não desistiu da humanidade, ele não desistiu de mim e de você. Ele nos ama incondicionalmente. O levantar da terra pela cruz de Cristo foi o seu gesto mais profundo de sacrifício. Ele deixou a glória, ele deixou seu trono, ele se esvaziou, ele se tornou homem, servo, foi perseguido, preso, açoitado, cuspido, pregado na cruz. Sendo Deus se fez homem, sendo o Senhor se fez servo, sendo santo se fez pecado, sendo bendito se fez maldito, sendo o autor da vida, deu a sua própria vida. A morte de Cristo ela não foi determinada por fatores circunstanciais, não. Cristo não foi morto porque os sacerdotes o prenderam. Ele não foi morto porque o Sinédrio sentenciou. Ele não foi morto porque Pilatos o entregou, porque os judeus o acusaram, porque Judas o traiu, porque Pedro negou, porque os soldados o pregaram na cruz. Quem levantou Jesus naquela cruz foram os nossos pecados. Foram os nossos pecados que fizeram Jesus ser levantado naquela cruz. O que matou Jesus não foram os açoites, não foram os soldados, nem o suplício da cruz, fomos nós e os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi moído pelos nossos pecados. No levantar da terra pela cruz, ele consumiu o cálice da ira de Deus sobre o pecado. Na cruz ele foi feito pecado por nós. A espada da lei caiu sobre ele, pois era o nosso substituto. Quem também levantou Jesus naquela cruz foi o nosso Pai. Jesus não foi levantado da terra da cruz porque a multidão sedenta gritou: crucificam, crucificam. Ele não foi à cruz porque os sacerdotes o entregaram por inveja, porque Judas o traiu por ganância, porque Pilatos o sentenciou por covardia e os soldados o pregaram na cruz por crueldade. Ele foi à cruz porque o Pai o entregou por simples coisa, por uma coisa simples: o amor incondicional sobre a minha vida e sobre a sua vida. E essa é a mensagem da cruz, a verdadeira mensagem da cruz. Por fim, quem levantou da terra Jesus naquela cruz foi o próprio Jesus de forma voluntária. Paulo diz que o amor de Jesus, o amor de Cristo, ele nos constrange. Ele nos amou a si mesmo e se entregou por nós. Jesus suportou o sofrimento moral, o sofrimento espiritual. Ele suportou a rejeição, a humilhação, o sofrimento físico. Ele se entregou como sacrifício. A morte de Cristo ela foi substitutiva. Ele foi à cruz em nosso lugar. Era eu e você que deveríamos suportar aqueles açoites. Era eu e você que deveríamos carregar aquela cruz. Mas esse Deus de amor incondicional, ele tomou o nosso lugar. Ele não abriu a boca para pedir vingança aos seus executores. Ele se entregou. Ele voluntariamente foi à cruz. Jesus não se rebelou quando foi preso. Ele não se rebelou quando foi julgado. Ele não se rebelou quando foi espancado. E ele não se rebelou quando foi pregado na cruz. Isso é amor. Ele não bradou por vingança. Ele não bradou por socorro. Muito pelo contrário. Ele intercedeu pelos seus executores. Em vez de vingar-se, de murmurar, falar palavras tolas, derramar a sua ira contra seus executores, Jesus intercedeu por eles. Isso é um exemplo para mim e para você. Ele ministrou o seu amor e o seu perdão. Ele não só intercedeu, ele atenuou também a culpa dos seus executores. Ele foi além. Mas o levantar da terra de Jesus, pregar em uma cruz, teve o maior efeito atrativo de toda a humanidade. Não foi só a sua entrega que nos atraiu a Deus, mas foi também a sua ressurreição. A sua ressurreição atraiu a todos, desde o começo da sua vida até hoje. Jesus venceu a morte.
Ele tirou o aguilhão da morte, ele matou a morte. A morte agora não tem mais a última palavra. Tragada foi a morte pela vitória de Cristo naquela cruz. Ele ressurgiu, ele está vivo, ele venceu a morte, ele rompeu os grilhões da morte, ele abriu o túmulo de dentro para fora. Ele conquistou a mim e a você para a imortalidade. E ele fez isso como? Nos comprando com o seu sangue. Ele tirou-nos da maldição, da escravidão, do império das trevas, da potestade de Satanás, do jugo do pecado. Que Deus maravilhoso, que amor incondicional. Como é tão difícil nunca entender essa mensagem. Como é tão difícil às vezes nós cristãos entendemos essa mensagem de amor de Cristo e desse Deus maravilhoso. Eu e você agora somos livres, somos filhos de Deus, agora temos a justificação, somos perdoados, nós temos toda a justiça de Cristo em nossa conta. Além de filhos, nós somos herdeiros, nós somos adotados na família de Deus. E você sabe qual é a recompensa de Deus? Sou eu e você. Sou eu e vocês. Nós somos a recompensa de Deus, da mensagem do seu Filho naquela cruz. Nós somos a recompensa. É o meu arrependimento, é o seu arrependimento, é o arrependimento das pessoas que é recompensa. É a nossa volta para Ele que é a recompensa de Deus. É a nossa conversão, a nossa plena conversão que é a recompensa de Deus. Quem rejeita Jesus está crucificando Ele de novo. Está cuspindo novamente no seu rosto. Receber Jesus nas nossas vidas traz alegria ao nosso Pai. Cristo suportou tudo para nos atrair, para nos conquistar. Ele nos ama incondicionalmente. Nós somos a sua recompensa. O seu lado continua tendo o mesmo sentido que João expressa em João 11:32. E eu, Jesus diz, quando for levantado da terra, atrairei todos. Ninguém sai impune ao levantar de Cristo naquela cruz. Ninguém sai impune. Todas as pessoas foram atraídas a Cristo. Nem todas o aceitaram, nem todas entendem, não todas compreendem, mas todos os olhos, eles se voltaram para essa mensagem. Aqueles que resolveram, que compreenderam e se converteram, se tornaram recompensa, agora filhos de Deus. Mas há tantas pessoas ainda que precisam olhar com esses olhos que a gente olha, olhar essa mensagem do jeito que olhamos. Mas há uma palavra de consolo no Espírito. O levantar da terra de Jesus pregado em uma cruz, ele continua atraindo a humanidade. Ele continua a atrair a humanidade para esse Deus. Esse Deus, às vezes, escorraçado. Esse Deus, às vezes, deixado de lado. Esse Deus, às vezes, que a gente não quer encaminhar. Esse Deus, às vezes, que a gente murmura. Mas a atração pela cruz, ela continua na vida da humanidade. Esse amor, ele é tão abundante, é tão discrepante, que ele nos constrange, segundo Paulo. Que o levantar da terra de Jesus, pregado naquela cruz, que nos atraiu a Deus, seja uma constante na nossa vida. Que possamos sempre lembrar dessa mensagem, porque essa mensagem é o cerne, é o centro da nossa fé. Não há um cristão que não possa ter na sua fé um entendimento que não seja, ou que seja a mensagem da cruz. Deve haver um pensamento, um entendimento e principalmente o aceite dessa mensagem para que a gente possa ser transformado, para que a gente possa ser liberto, para que a gente possa ser salvo e para que as pessoas possam ser transformadas, porque ainda atrai esse levantar da terra de Jesus pregado naquela cruz, ainda atrai a humanidade, a todos ainda olham a Jesus, só que alguns conseguem compreender a mensagem e outros não. Alguns têm rechaçado
E muitos têm rechaçado, têm feito piada, feito graça com a nossa fé, têm feito chacota com aquilo que a gente acredita. Mas a verdade é que levantar da terra em Jesus, pregado naquela cruz, me atraiu para você. E a gente tem que continuar falando essa mensagem. A gente tem que continuar pregando essa mensagem. Independente se está cheio, se está vazio, se tem gente dentro, se não tem gente dentro. A gente tem que pregar. Enquanto a gente tiver vida, fôlego de vida, a gente não pode deixar as pedras falarem. Deus deu para mim e para você. Deus deu para mim e para você propagar dessa mensagem, a mensagem da cruz. A mensagem que é loucura para o sábio. A mensagem que parece ser drástica. A mensagem que parece ser cruel. Mas a mensagem que é a maior prova de amor que alguém podia dar para outra pessoa. O amor incondicional de Deus pela humanidade. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco e que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Você pode dar uma palavra para o Senhor? Amém. Graças a Deus. Amém.